Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa Masterclass. Blinde seu futuro e aprenda a construir a realidade dos seus sonhos. 2023 está aí, já se passaram 25 dias e como estão a construção dos sonhos de vocês? Hoje a aula vai ser bem interativa, tá? Porque a gente vai vivenciar, a gente vai passar por situações em que a gente vai aprender de verdade a realizar os nossos sonhos. E vocês sabem por que a gente não realiza os nossos sonhos? Primeiro porque a gente sai da nossa mente e entra num cenário de realização. Como que eu vou explicar isso? Sonhei, eu quero um carro, certo? Esse é meu sonho. Quando eu saio para o cenário de realização, eu já consigo ver esse carro que eu quero, a cor do carro, tudo que eu quero desse carro, eu consigo enxergar ali. Então, quando eu saio da condição do meu sonho e construo um cenário de realidade, fica um limbo no meio, que a gente já vai falar sobre isso, é dentro desse limbo que a gente vai trabalhar, tá? Então, exemplo, quero um carro, eu já começo a pensar no carro, co-criar na minha mente que eu quero um carro branco, de poltronas de couro, a marca X, o ano Y, construir. Esse processo está errado? Não, não está errado. O fato é, existe essa distância entre o sonho e a realização. E a gente paira nessa condição. E por que eu não consigo realizar? Porque aqui dentro desse limbo, eu tenho um campo chamado ilusão. E esse campo ilusão, ele é composto de vários itens. O primeiro são as nossas crenças. Eu acredito que eu posso construir esse sonho? Então, inconscientemente, aí por baixo, tem as nossas crenças, certo? O segundo ponto tem os nossos traumas. Crença é tudo aquilo que eu acredito e trauma é tudo aquilo que eu vivenciei e ele ficou marcado na minha memória. Então, tanto trauma ele pode ser de uma repetição ou pode ser de um impacto emocional, né? Se eu tenho um trauma com carro, eu posso até querer ter um carro, mas esse trauma que está lá no meu limbo, lá no meu inconsciente, ele vai impedir que eu construa que eu traga essa realidade para minha vida. Eu posso até construir imaginado, mas trazer a realidade da minha vida eu não consigo. E tem um terceiro ponto que as meninas do círculo aí já entendem bem desse processo, que é a lealdade sistêmica. Vocês lembram da lealdade sistêmica? Que é quando, por algum motivo, inconscientemente, a gente se conecta com a nossa família, com a nossa ancestralidade e acredita que se eu fizer diferente do que eles fizeram, eu estarei traindo ou desonrando a minha família. Ou seja, se a minha família, a minha linha de ancestralidade nunca teve a possibilidade de ter um carro, inconscientemente eu posso construir a ideia de que se eu tiver um carro, eu estarei desonrando esta família. Então, são 3 pontos importantes que a gente precisa ter em mente, que para eu realizar um sonho, eu preciso estar ciente de quais são os traumas, quais são as nossas crenças e qual é a lealdade sistêmica que envolve isso aí. E a gente vai aprender a fazer o seguinte, nesse lugar de ilusão, a gente vai tirar a ilusão, a gente vai aprender na vivência, a gente vai desconstruir essa ilusão e a gente vai construir um planejamento para esse sonho, tá? Porque não existe sonho sem realização de sonhos sem planejamento. E para que o meu trabalho tenha sucesso, para que vocês consigam alcançar a realização do sonho de vocês, a gente precisa encontrar esses monstros aí, tá? Então, como que a gente vai começar essa aula? A gente vai começar essa aula com uma pergunta principal. Qual é a pergunta principal? Qual é o sonho que você deseja realizar? Vocês estão com papel e caneta aí na mão? Para a gente iniciar o nosso processo? Se alguém quiser colocar no chat aí qual o sonho que deseja realizar, para eu pegar como exemplo e avaliar ele. Tem uma coisa muito interessante nessa pergunta, qual o sonho que você deseja realizar. E aí vocês vão classificar onde vocês estão. Primeiro, nem sei o que eu quero na minha vida. Pasmem, existem pessoas que não sabem o que querem. Existem pessoas que seguem aquela linha. Nascer, crescer, trabalhar, reproduzir e morrer. Então, se já está fazendo essa linha aí, só está esperando a morte. Tá? E a vida não foi feita acima dessa construção. A vida foi feita para realização. Outras pessoas que sonham tanto, 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 que sonham coisas impossíveis. Por exemplo, quando eu vou aplicar essa técnica e pergunto para a pessoa, o que você deseja, qual o sonho que você tem? Eu sonho em ser rica. Eu sonho em ser feliz. Eu sonho em emagrecer. O que acontece com esse tipo de sonho? Ele é um sonho genérico. Então, sonhos genéricos, a gente não consegue mensurar.
Então, como que a gente mensura um sonho? Eu quero emagrecer. Emagrecer quantos quilos? E em quanto tempo? Porque tem gente que quer acordar com 30 quilos a menos, não dá. Tem gente que quer acordar com 50 mil reais na conta através do seu próprio trabalho. Tem como fazer isso? Claro que tem, mas antes disso a gente precisa de um processo acontecendo. A gente precisa de um planejamento, de um olhar claro para essas coisas. Então, quem quiser colocar aí o sonho no chat, que aí eu vou dizer se é um sonho palpável, se é um sonho atingível, se é um sonho mensurável. Quem quer colocar aí, por favor? Eu sei que quando a gente pergunta um sonho, né? Fica muito difícil a gente conseguir responder. Mas vamos pensando aí enquanto isso. Eu postei aí esses dias, né? Porque minha cliente me deu aquele presentinho, um quadro, a questão de realização de sonhos, né? E foi bem bacana, porque esse Reels, ele teve uma aceitação, né? Em 20 minutos ele teve 100 visualizações, agora eu não sei em quantas eles estão. E é bacana porque, assim, as pessoas vibram com a conquista das outras pessoas, né? Eu tenho um núcleo de amigos, de seguidores, que as pessoas vibram bastante com o que eu alcanço, mas eu fiquei pensando, e justamente por essa aula, ela talvez tenha sido aberta mais por causa disso, né? Porque as pessoas, elas vibram o sonho dos outros, a realização do sonho dos outros, mas elas talvez não tenham em mente o que elas querem realizar, ou se frustram por possuírem um sonho genérico. Então, eu quero ser feliz. Quer ser feliz em que área? Em que sentido? Do que você está falando, tá? Então, a gente precisa agora trabalhar essa questão do genérico. Alguém vai colocar aí no chat? E aí, gente, quem quer entrar na brincadeira de realização de sonhos? Vamos nós? Aproveitem! Ô, Tati. Oi? Então, sou eu, Ana. Deixa eu te falar. Eu sou aquela que sonha muito, né? Essa que você falou. Sim. Então, eu não sei o que eu quero realizar. Eu quero perder 20 quilos, eu quero... Então, eu quero, no momento, assim, eu estou fazendo algumas coisas hoje em relação a financeiro, né? Mas eu quero arrumar um emprego onde eu possa ter a minha independência financeira. Uhum. Meu sonho hoje é esse. Mas, assim, a minha dúvida, eu tenho que ser mais específica, qual tipo de emprego, eu não sei como fazer isso. Tá. A Giane colocou aqui também que quer conseguir o reconhecimento profissional dela. Então, eu vou fazer aqui, tem outro emagrecer 30 quilos, estruturar a empresa, independência financeira, estabilidade financeira. Então, eu vou pegar aqui o exemplo da Ana, já que ela está falando ao vivo, e vou fazer o processo com ela e vocês vão acompanhando, porque vai ser igual para todo mundo, tá? Aliás, o processo é igual, mas a vivência é de cada um, tá? Então, vamos lá. A Ana quer o quê? Ela quer independência financeira. Não é isso? Eu acho que todo mundo botou aí financeiro, né? Botou. O que você fala de independência financeira, Ana? Então, Tati, que hoje em dia, né, eu dependo muito assim, vamos supor, arrumei um trabalho, pode ser agora um bico, né? Uhum. Mas assim, eu não tenho a minha independência, eu dependo de outras pessoas para poder fazer as coisas que eu quero. E assim, você falou em sonho, eu tenho vários sonhos, e algum deles eu só posso realizar se eu tiver uma independência financeira hoje. Ok. A gente pode trabalhar com independência financeira porque a gente há de convir que o dinheiro realiza sonhos, né? Todo mundo concorda comigo, não concorda? Mas quando eu falo independência financeira, eu falo de quê? Você precisa de quanto por mês para você acreditar que você é independente financeiramente? Não entendi? Repete, Tati, por favor. Você precisa de quanto por mês para você se reconhecer independente financeiramente? Em relação a valores? Sim. Vamos botar aí, acho que uns 5, 6 mil já me ajudaria bastante. Tá, vou a realizar os sonhos que eu quero hoje, né? Algum deles. Vou colocar 6 mil por mês, tá? 6 mil por mês garante a sua independência financeira? Sim, hoje. Hoje garante. Sim. Certo? Pagando o que você precisa pagar, né? Porque a gente trabalha, recebe a recompensa do dinheiro, pagando o que você precisa pagar. Quanto sobra de 6 mil reais para você? 10%, 20%, 30%? Eu acho que hoje uns 20%. Sobra 20%. O que você vai fazer com esses 20%? Realizar meu sonho. Viajar, comprar um carro. Mas a gente está falando de R$1.200 por mês. Uhum. Que sobra. Isso. Hoje, assim, eu pagaria minhas contas com esse valor, e o resto é o que você falou, né? Eu iria tentando realizar aí os meus sonhos, poder viajar, poder ter, né? Fazer as coisas que eu quero. Uhum. Então, vai sobrar R$1.200 por mês. Isso. Tá bom para você? Ainda é bom. Se tiver tudo bem. Não, se tiver tudo bem, mas eu quero que você tá bom, se relacione com isso.
Tá bom. E vou dar um exemplo aqui, ó, de emagrecer 30 quilos. Né? Em quanto tempo você quer emagrecer 30 quilos? Tá? A estabilidade financeira, a mesma coisa que eu estou fazendo com a Ana aqui. Reconhecimento profissional, né? O que seria reconhecimento profissional? Que as pessoas percebessem o valor do seu trabalho, você acredita que... Isso é pra Jane, tá? Você acredita que as pessoas não te valorizam? Então, se as pessoas não me reconhecem profissionalmente, onde eu estou, né? Eu me reconheço como profissional? Então, façam essas perguntas para vocês para a gente chegar no específico, né? Ok. A Lídia colocou 30 quilos durante esse ano, começarei exercícios Nutri em fevereiro. Ok. Então, 30 quilos em 11 meses, né? O número fica fácil, né? 30 dividido por 11 dá menos de 3 quilos por mês, né? E para isso precisa fazer o quê? Melhorar os hábitos alimentares, fazer exercício físico, tratar das emoções, porque são as emoções que nos alimentam, né? E vários outros processos. Só para vocês entenderem como a gente pode mensurar. Tá? Então, a independência financeira da Ana é mensurada através de R$6.000 mensais, beleza? Com isso, ela vai conseguir que sobre mais ou menos 20%, e ela vai estruturar esses 20%, organizar esses 20% para que ela compre o carro dela, né? Para que ela viaje. Tati, como mensurar relacionamento saudável? Então, dentro de relacionamento saudável, a gente precisa de quê? A gente precisa de respeito, não é isso? Só que o respeito, ele é mútuo. Então, a gente está construindo aí, né, a segunda parte do nosso círculo sagrado feminino, onde nós vamos falar justamente de relações. Porque um relacionamento saudável, além do respeito, ele precisa que as duas partes entendam o seu papel. Então, quando eu peço um relacionamento saudável, é mais sobre mim do que o próximo. Porque se o próximo não for saudável, é só eu dizer não para ele. Agora, essa questão de relacionamento saudável, ela está ligada a como eu vou me posicionar quando chega alguém que eu percebo que não é saudável, que é abusivo ou que é tóxico. Então, é mais sobre o nosso objetivo, tá? Tudo vai ser sobre o nosso objetivo. Mesmo a questão da Giane, que quer reconhecimento profissional, ela vai trabalhar essa realização através dela mesma, tá? Tudo aqui, então, a gente vai assumir uma bandeira que é da responsabilidade, ok? E relacionamento saudável, ele tá dentro dessa bandeira de responsabilidade, ok? Então vamos nós, chegamos aí a R$6.000 hoje, né? Dentro desse sonho da Ana, tem alguns pontos que a gente precisa ainda perguntar, e do sonho de vocês também, né? Ana, você acha que é possível atingir esse objetivo de ganhar R$6.000 por mês? Acho sim, Tati. Acha, né? Eu falei esse valor porque o emprego que eu estou pretendendo é esse valor. Ah, legal. Por isso que eu citei esse valor. Então, é relevante esse valor de acordo com as suas formações, com as suas experiências, né? Isso. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa ter uma avaliação sóbria do que eu quero. Adianta a pessoa querer R$100.000 por mês se ela não tem formação técnica para isso? Vai se frustrar. Não é isso? Isso. Só vai se frustrar. Então, precisa ser específico. O que eu quero? Eu quero independência financeira. Ou quero um relacionamento saudável, ou quero um reconhecimento de trabalho. Ok? Ou emagrecer 30 quilos. Mensurável. O que é o mensurável? Eu consigo mensurar, eu consigo falar sobre. Então, 30 quilos em 11 meses, a Ana e a questão dos R$6.000 com base no que ela possui, a Jane com base no que ela reconhece, do que ela tem como profissional. É atingível? É essa a pergunta. É atingível? A Ana já disse que sim para ela. É atingível para a Lídia? Posso dizer que sim, porque 30 quilos em 11 meses dá para perder. É atingível para a Jane? Eu, Tatiane, posso dizer que sim, que eu conheço o trabalho dela, tá? E tem uma outra ponta aí no sonho, que é se ele é relevante ou não. Para a Ana é relevante R$6.000, porque a gente já vem conversando. Mas existem sonhos que vocês precisam perguntar a si mesmo se eles são de fato relevantes para você. Porque, vejam, quero independência financeira, tá? E aí eu começo a ganhar dinheiro, ganhar. Se eu não sei lidar com esse dinheiro, eu nunca terei uma independência financeira. Então, é relevante pedir independência financeira? Não, não é. O relevante é pedir controle das finanças, controle de si próprio junto às finanças. Tá? Mas isso a gente vai aprofundar mais no nosso círculo. Só quero que vocês entendam se é relevante, se o sonho é de vocês de fato. O da Ana é, o da Lídia é, só se relaciona com ela. Né? O que é um sonho irrelevante? Quero que meus filhos sejam felizes. Eu também quero que meu filho seja, mas é algo que eu não posso trabalhar.
Tá? Então, eu não tenho como atingir, não tem como ser relevante, nem tem como mensurar isso, né? Porque o que é felicidade para os meus filhos? Às vezes, para mim é uma coisa e para ele é outra, tá? E o sonho precisa ser temporal. O que é temporal? Eu preciso ter um tempo para eu conseguir realizar esse sonho. Porque não adianta a Ana querer 6 mil reais por mês e ficar todo dia, ai meu Deus, não consegui emprego, ai meu Deus, não consegui emprego. Tem que ter um tempo. Qual o tempo, Ana, que você acha que você precisa para atingir esses 6 mil reais aí? Tatiana, eu vou te falar que hoje eu preciso de 1 ano. De 1 ano? Isso. E tá preparada para isso? É porque para eu atingir esse sonho, eu estou estudando, já comecei, né, a me movimentar para conseguir. Então, só que depende de outros fatores, né? Depende de outros fatores. E aí a gente torna esse sonho mais mensurável ainda. Porque se você está estudando para conquistar isso, você precisa de empenho no estudo. Você precisa do estudo específico, do empenho no estudo. Então é isso que a gente vai construir. Certo? A Giane colocou aqui, ó, eu preciso captar no mínimo 4 clientes mensais. A captação de clientes, ela tem uma conta no mercado, tá? E essa conta, ela varia entre 1,5% e 2% de sucesso que a gente tem na captação de clientes. E se eu tiver uma base de lead de 100 clientes, tentando, eu posso conseguir 2 clientes. Só que nós não fomos programados para o não. Então, o que acontece? Quando eu recebo não de um cliente, eu deixo cair por terra todo o meu trabalho. Eu fico chateada, eu diminuo as minhas tarefas. Então, a gente precisa se apaixonar pelo não quando a gente entende que a captação de cliente, ela é um tiro no escuro. Certo? Tem gente que quer vender 10 programas e só oferece para 10 clientes. E aí fica com raiva quando um cliente não aceita. Porque a gente sabe que o nosso trabalho é bom, que o nosso serviço é bom, que o nosso produto é bom, mas a gente precisa de uma gama muito grande de clientes. Então, a captação de clientes, ela é algo que, se a gente não trabalhar isso dentro da gente, não trabalhar o não como aprimoramento, a gente se frustra. Tá? A Ana, por exemplo, se ela não trabalhar com afinco no estudo, na condição de se melhorar para alcançar o que ela deseja, ela vai se frustrar lá no final. Então, a realização de sonho, ela está muito ligada ao planejamento e à execução. Sendo que a gente sabe que existem aqueles pontos de traumas, de crenças e tudo mais, né? Então, a G, então vai reformular, já que não tem 100 clientes ativos, mas pode conseguir. Quando eu falo clientes, eu falo de lead, tá? Ele não precisa ser seu cliente, não, mas ele precisa ser 100 contatos, 200 contatos, né? E assim vai. É um trabalho, né, que precisa ser realizado e que é uma parte de esforço do nosso trabalho. Muita gente não gosta de fazer esse tipo de captação de lead, que a gente chama, mas é um processo, né, que precisa ser realizado. Eu tenho uma sorte, né? Quando eu posto um Reels, vem 1 ou 2 clientes e fecham terapia comigo. Eu tenho uma sorte. Tati, essa sorte vem da onde? De uma construção do que já tem lá no meu Instagram, das pessoas que eu atendo. Isso é uma construção, aí as pessoas chamam de sorte. Eu costumo chamar de sorte também, porque é um cliente que retorna, é porque ele gosta do nosso trabalho, né? Então, é uma sorte divina, digamos assim. Então, vamos lá. A Ana já entendeu aí que ela precisa do esforço dela para realizar esse sonho. Então, vocês já entenderam que é necessário ter algo mensurável, palpável. Não adianta eu pedir independência financeira se eu não tenho controle das minhas contas. Não adianta eu pedir um relacionamento saudável se eu sou dependente emocional e controlador. Então, a gente precisa avaliar esse limbo aí. Vamos avaliar o limbo? Estão preparadas? Quem tiver com caneta e papel aí, vai fazendo junto, tá? E quem quiser dizer o que está sentindo também, pode trazer para cá. Bora, Ana, tá preparada? Cadê você? Estou preparada, caneta e papel já desde o início, que eu sabia que eu ia escrever. Vamos lá, hein? Então, Ana, qual é o seu sonho? Depois de todas essas explicações. Então, meu sonho hoje, o que eu quero realizar é passar no concurso público que eu estou estudando. Ok. Viu como mudou? Sem você saber, mudou, né? Mudou. Já escrevi aqui várias coisas. O que eu tenho que fazer para realizar esse sonho, que você falou aí, né? Isso aí. Então, assim, o que você começou dizendo? Que você queria 6 mil reais por mês para alcançar sua independência financeira. Isso. Mas eu te digo que você ia se frustrar lá na frente porque 6 mil reais acaba rapidinho. Não é? É verdade. Não é sobre valores, é sobre construção de realização de sonhos, tá? É que a gente está muito pegado a isso, né? E também temos a nossa
lealdade sistêmica que faz isso com a gente. Mas enfim, então vamos lá. Respira fundo aí, que agora a gente vai conectar com o seu campo energético, né? Então, o seu maior sonho nesse momento é passar no concurso público para que você alcance estabilidade financeira, não é isso? E estabilidade de emprego também. Não é isso que você quer? Isso, exatamente. Viu? Então. E a gente tem que acessar o ser humano lá dentro para... É verdade. Engraçado, quando você perguntou no valor, eu acho que a gente tem realmente essa lealdade sistêmica, sabia? Uhum. Eu travei um pouco para falar. Mas travou por quê? Por causa de trauma, por causa de lealdade, por causa de crença. O que veio na tua cabeça quando você travou? Alguma coisa relacionada ao que eu ia pensar de você? Ou que as outras iam pensar de você? O que me travou foi pensar assim, será que eu estou querendo muito? Será que é muito? Isso me travou totalmente, né? Porque você vê a realidade das outras pessoas, né? E você traz para você também. Isso aí. Mas isso vem, será que eu estou querendo muito? Isso vem da onde? Da nossa lealdade sistêmica, né? Você teve alguém ambicioso na sua família antes de você? Não, não. Então como é que você vai ser ambiciosa? A lealdade sistêmica não deixa. Exatamente, eu penso nisso também. Meu Deus, será que eu estou querendo muito? Né? Vem um monte de coisas na nossa cabeça que eu acho que vem dessa lealdade sistêmica mesmo. E tem problema você querer muito se você entrega muito? Não. Não, viu como é uma ilusão que a gente constrói? Exato. Então, vamos nessa pegada aí para vocês entenderem que a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo e o limbo que a gente está caindo e a gente nem sabe é composto de crenças, traumas e lealdade sistêmica. Então, a Ana iniciou o processo dizendo que queria 6 mil reais por mês. Ela nem falou que ela estava estudando para um concurso público, nem falou que queria passar no concurso público. O que estava na mente dela é que 6 mil reais por mês daria a independência financeira dela. E aí, o que acontece? Ela fica pensando nesses 6 mil reais, poxa, o valor do concurso, do salário é 6 mil reais, o que eu faria com 6 mil reais? E o tempo está passando, ela não está estudando, ela não está se dedicando, não é assim? Aí, quando chega na hora do concurso, ela não se construiu ao ponto de passar na prova, porque ela estava pensando na ilusão daquele sonho. E o que acontece com ela? Faz a prova, não passa e se frustra. Então, chegou a hora da gente realizar os nossos objetivos, trabalhar em cima das nossas metas, porque sonho é o início de tudo. Mas se eu ficar só no sonho, aqui embaixo eu deixo de caminhar, que é a ação, tá? Então já achamos aí que o maior sonho da Ana é passar no concurso público para alcançar a estabilidade financeira dela e realizar os sonhos materiais que ela deseja e tá tudo bem, tá? A Jane trouxe aqui, meu sonho nesse momento é ter maior alcance de pessoas e com isso divulgar meu trabalho e com isso captar cliente. Muito bem. É isso aí. Então, o sonho parte de você. Aí já dá para construir um objetivo em cima disso, tá? Agora, vamos lá, Ana. Pode abrir o microfone aí que a gente vai conversar dessa. Vamos lá. Então, a minha pergunta foi, qual é o seu maior sonho? E você já colocou aí que é passar no concurso público. E o que você precisa fazer, Ana? Estudar. Nesse momento, o que eu preciso é estudar. Estudar, né? O material, né, para eu poder estudar. E o que você já tem desse sonho aí? Então, desse sonho, eu já tenho um curso, que eu já comecei a estudar, só que eu estou estudando, eu separei 2 horas, né, o tempo que eu tenho assim, durante o dia para estudar, então meu objetivo é todo dia 2 horas. Só que eu acho que eu posso aumentar um pouco mais esse tempo ainda. Mas como está você nessas 2 horas de estudo? Então, eu acho que eu estou conseguindo estudar essas 2 horas. Final de semana, sábado e domingo eu não consigo. Mas agora, de segunda a sexta, eu estou conseguindo porque foi um objetivo que eu botei, né? De 2 às 4 eu estudar. E você viu que quando você falou do final de semana, você riu sem graça? Foi sim. Porque eu me cobro estudar final de semana. Mas é tanta coisa que, às vezes, acho que o nosso sonho vai ficando um pouco mais para trás. Para que estudar no final de semana se você não sabe que você não vai conseguir? Exato. Então, o que você precisa para realizar esse objetivo? Estudar. Quais são os melhores dias e as melhores horas para você estudar? Então, de segunda a sexta eu coloquei de 2 às 4. E esse horário é bom para você? Esse horário é bom porque de manhã eu estou fazendo algumas coisas e eu chego mais na hora do almoço. Aí tá dando para eu estudar nesse horário. Tá ficando bacana esse horário? Tá ficando bom esse horário, de 2 às 4. E você sabe que nem todo dia você vai conseguir estudar de 2 às 4? Sei. Eu botei um horário, por quê? Para eu ter a disciplina de naquele horário largar tudo e estudar. Só que algumas vezes, como você falou, eu tenho compromissos nesse horário e eu deixo de estudar.
Nem sempre eu conseguia. E quando você tem compromisso, o que você faz? Eu deixo de estudar. Eu vou fazer os outros compromissos que eu tenho. E se frustra? Sim, eu me cobro, me culpo. É como se fosse o que ela tá. Por exemplo, eu quero emagrecer. Aí eu vou lá como uma barra de chocolate. Eu fico frustrada também. E quando É a ele me mesma estuda, é a coisa. mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa que Eu para tenho o todo mesmo mundo. sentimento. É para todo mundo se posicionar aí no lugar. O que acontece com os nossos sonhos? A gente traça objetivos falhos, se frustra, em vez da gente voltar de onde a gente frustrou, a gente desiste. Não é assim? Isso. Então, o que você precisa fazer? É estudar. Quando eu coloco assim, especificamente de 2 às 4 eu vou estudar, qualquer coisa que apareça entre 2 às 4, eu não consigo nem realizar o compromisso e nem meu estudo. Porque eu fico pensando no estudo e quando eu tenho que estudar, eu penso no compromisso. Então a gente sai do foco. Vou dar um exemplo que você pode fazer, tá? E depois a gente ajusta lá no círculo, tá? Porque aí vai ser para todo mundo mesmo. Quantas matérias eu preciso estudar? Quais são essas matérias? O que eu sei delas? Se eu sei pouco, se eu sei muito ou sei nada. E a gente vai classificar elas. Não importa quanto tempo você vai estudar por dia, você vai estudar o tempo que você tiver. Entende? O tempo que eu tiver livre. A hora que você quiser, a hora que você puder. Uhum. O que você precisa aprender aquelas matérias para passar no concurso público. Entendi. Porque quando a gente foca no tempo, o tempo ele tem várias vertentes, né? Os compromissos que são externos, variáveis externas, não tem luz na minha casa, enfim. E tem as variáveis internas. Lembra do nosso círculo? Que a gente falou dos ciclos femininos? Tem dia que a gente vai estar, fazendo, e tem dia que a gente não vai querer fazer nada. Tem dia que a gente está TPM e não vai querer fazer nada e tá tudo bem. Só que não tá tudo bem para nossa sociedade. Então, uma sociedade que cria a ideia de que a gente precisa fazer tudo o tempo inteiro. Então, para a gente entender que o nosso sonho é possível de ser realizado, a gente precisa focar no objetivo. Dentro de objetivo tem metas. Tá? Então, vamos nós aprofundar mais aí. Ok, então a Ana decidiu estudar todos os dias, de 14 às 16 horas, mas eu já disse para ela que ela vai se frustrar. Não é isso? Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa identificar o que ela precisa aprender para passar no concurso público. Quais são as matérias disponíveis para ela passar no concurso público? Certo? Beleza. A Giane, por exemplo, quais são os pontos relevantes do trabalho dela que pode fazer com que os clientes se interessem por isso? Olha que interessante, Giane. Hoje minha irmã me mandou uma notícia dizendo que cuidadores de aposentados ou aposentados poderiam ganhar 25% a mais na aposentadoria por precisar de cuidados de terceiros. Eu expliquei que minha mãe não é aposentada, ela é pensionista, né? Mas é algo interessante para os clientes que são aposentados, né? Depois vale a pena estudar a fundo isso aí, porque gera um interesse. Dinheiro gera interesse nas pessoas, né? Ainda mais você entregar mais 25% no orçamento dele. Então, assim, a Giane, então, tem que buscar algo que seja interessante para a clientela dela, ok? E a Ana aí tem que buscar as matérias que ela precisa aprender para ela se construir. A Lídia já falou o que ela precisava, né? Que era as aulas, a nutricionista, a academia, tudo mais. E os exercícios, né? Tudo mais. Então, vamos nós aqui voltar. Então, a Ana já viu aí que ela vai fazer um outro plano, né? Ana, agora eu quero que você respire profundamente. Quem é o monstro terrível que te separa da realização desse sonho? Hoje eu posso falar que é a procrastinação. É? Uhum. E essa procrastinação vem da onde, uma vez que você deseja realizar esse sonho? Então, aquilo que você falou, eu me embolo às vezes nos horários, marco compromisso no horário que eu estudo, só que agora eu não vou fazer mais isso, é como você falou, né? Vou ter que trabalhar com o tempo. E dou sempre prioridade às outras coisas. E esse sonho meu vai ficando para depois. E você dá prioridade para as outras coisas porque você se frustrou com o sonho. Uhum. Por exemplo, você falou um negócio que me chamou a atenção, da louça na pia. Né? É aquilo que você falou da lealdade sistêmica. Minha mãe falava assim, louça na pia, não pode dormir na pia, que faz mal, não sei o quê. Então, eu largo tudo que eu estou fazendo para, às vezes até tarde, estou lá eu lavando a louça. Nem sabia que louça dormia, louça dorme. Minha mãe falava que louça não podia dormir na pia. Isso aí, eu botei na minha cabeça, isso ficou na minha cabeça até hoje. Então, mas louça dorme? Me responde, eu estou lá na pia, lavando a louça. Eu tô rindo, mas isso é muito sério, tá?
A Não só mulher, louça na pia, panelas em cima do fogão com resto de comida, fogão Isso sujo, aí. tudo isso atrai energias negativas. Banheiro Exatamente. sujo, porta de banheiro aberta a noite toda, tampa de vaso aberta, as muita crianças, coisa. né? Minha louça vai morrer de É, insônia, filha. pois é. Mas o principal, o terror é a louça dormir de um dia para o outro na pia e o fogão sujo com panelas em cima do fogão com resto de comida. E aí, o que a gente faz? O que acontece? Aqui, já imaginou você passar mal de madrugada e as pessoas chegarem e verem a pia cheia de louça? Isso é coisa de mãe, né? Deus me livre, não quero imaginar, não. Mano, a pia tá cheia de louça. Significa que alguém usou aquela louça. Só isso. Mas a gente tá rindo, mas é uma verdade muito forte. Sabe por quê? Foi construído alegoricamente, né, que a mulher, folcloricamente, que a mulher, ela é responsável pela limpeza do lar. Quando o homem vai trabalhar, quando o homem trabalha, estuda, dá aula, faz faculdade, alguém pergunta para ele: quem está lavando a louça da tua casa? Quem está com as tuas crianças? Alguém pergunta para um homem isso? Mas para a mulher, não pode aparecer uma mulher multifunções e a pessoa pergunta: meu filho está com quem? Mano. Enfim, é outro ponto aí que a gente vai falar de rede de apoio. Mas perceberam agora com a resposta da Ana, que ela respondeu assim: o que me afasta desse sonho? Ela respondeu procrastinação. E a gente foi mais a fundo de procrastinação e a gente descobriu que existem crenças que impedem que ela foque no objetivo dela, que é estudar. E como essas crenças impedem, vem a lealdade sistêmica, porque, caramba, como minha mãe vai me ver dormindo, deixando a louça na pia? Seja mãe viva ou seja mãe falecida, tá, gente? É a mesma coisa. Então, aquela memória, ela se estrutura na nossa mente como se fosse uma obrigação, uma lealdade realizar aquilo que a minha mãe um dia trouxe para mim. Imagine vocês chegarem na casa da mãe de vocês e ter louça de um dia para o outro. Nossa, o mundo acabou, porque elas sempre cobraram isso de vocês e quando vocês vêm, ela não está fazendo mais o que ela cobrou, porque as coisas mudam, né? Mas, enfim, então, por baixo da procrastinação da Ana, tem frustração. Né? Agora, Ana, depois dessa explicação, eu vou te perguntar como você se sente hoje, depois dessa explicação. Você se sente frágil para o seu sonho? Sim, Você me se sinto. sente esgotada? Sim. Rejeitada? Não, Amordaçada? não. Desestimulada? Sim, Bloqueada? sim, Envergonhada? sim, Insegura? sim, Frustrada? Frustrada, já te sim, falei. sim, sim, Insuficiente? sim. Furiosa? Às vezes sim, comigo mesmo, por não conseguir fazer minhas metas, né? Sim. Que eu coloco. Inexpressiva? Sim, Preocupada demais? muito. Exausta? Sim, Alheia aos próprios ciclos, aquilo que a gente aprendeu no círculo? Nós sim. temos os ciclos internos, né? Uhum. Sim, Percebeu, Ana? percebi. Quanta Coitada coisa. da procrastinação, né? Ai, coitada, eu botei a culpa toda nela, mas tem muita coisa por trás disso. Não Mas tem? uma parte. Coitada da procrastinação. Porque a gente aprendeu a rotular com uma única ou duas palavras o que a gente sente, o que tem dentro da gente. Tá? E isso é terrível. A Márcia está se sentindo como a Ana em relação à faculdade. Então, Márcia, pega esse processo da Ana aqui e aplica na sua vida. Depois eu vou dar mais informações lá dentro do nosso círculo, né? E aplica na sua vida para você perceber que a bandeira que a gente levanta de procrastinação, de cansaço, tem muita coisa por baixo disso. Vocês viram da Ana? Talvez nem ela sabia que tinha isso tudo, né, Ana? Ah, não sabia não, Tati. Você foi Então, falando, exatamente isso. e a Que gente vai acontece indo para comigo. baixo. Eu sei que você não está bem agora, mas a gente está mexendo no teu campo morfoenergético, tá? Uhum, Vai tá. ficar com essas sensações aí. Então eu vou repetir e você vai sentir no seu corpo, tá? Frágil, esgotada, desestimulada, bloqueada, envergonhada, insegura, frustrada, insuficiente, furiosa, inexpressiva, preocupada demais, exausta e alheia aos próprios ciclos. E agora, com essa sensação no seu corpo, você vai me responder. Em quais outras situações você se sente assim também? Então, eu me sinto. Em qual outras situações do cotidiano Sim. que você está falando que eu me sinto frustrada? Hum? Então, quando eu não consigo fazer algo que eu quero,
para mim ou para minha família. Naquele momento eu não sei que eu não posso, né? Sei que eu não tenho condições, mas aquilo era necessário. Então eu também tudo isso aí eu me sinto. Olha a carga, Uhum. né? Então, assim, a carga disso tudo que eu acabei de falar, quando você tem algo para ser realizado e por algum motivo você não consegue realizar, independente do seu sonho, tá? É no dia a dia, na vida. Não está relacionado ao sonho agora. Por exemplo, quero fazer um passeio com os meus filhos, mas eu não tenho dinheiro. Olha Isso. toda essa carga que eu acabei de falar para você, é isso que vem. Não é isso? E com Isso. quantas situações isso acontece diariamente na nossa vida, que tira a gente do jogo e a gente já até esqueceu do nosso sonho. Quem vai estudar sentindo isso tudo? Quem vai pensar no que vai dizer para o cliente para conseguir captar mais clientes? Pensaram? Está na hora da gente acessar um poder que tem dentro da gente, né? As mulheres que participam do círculo sagrado aqui, elas já sabem que existe um poder. As mulheres que não participam, eu vou dizer que existe um poder interior na mulher, que ele tem base nos nossos ciclos, na nossa intuição, que conecta com os círculos da lua, que conecta com a energia solar. Somos nós. Então, a gente pode entender que a gente tem uma força interior. E através dessa força interior, a gente vai conectar com ela agora. E Ana, você vai me dizer o que essa mulher do teu interior tem a te dizer, com base nisso tudo que a gente vem conversando. O que a mulher do meu interior tem a me dizer? Essa cheia de poder. Essa cheia de poder. Então, sempre, eu não sei, sempre quando eu estou em situação, ou que eu fico triste, ou que eu fico frustrada, como você falou, parece que uma voz vem até mim. Ontem mesmo eu estava desse jeito que você falou, com muita coisa na cabeça, tendo que cumprir minhas tarefas, tendo que estudar e dar conta de tudo. E veio uma voz dizendo assim, uma coisa de cada vez. Cara, aquilo me deu um alívio tão grande. Na hora eu melhorei. Eu não sei se foi, não sei o que foi, mas é uma voz que veio no meu subconsciente e falou exatamente isso. Eu fiquei até emocionada porque eu estava muito, muito estressada naquele momento e foi exatamente a voz que eu ouvi na minha cabeça. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. E assim, eu melhorei logo em seguida. Então, acho que ela diria isso hoje, né? A tia também chora. Eu me emocionei por causa disso, porque eu falou disso exatamente ontem. E é emocionante, gente, porque é uma força que vem de dentro. Esses dias, eu não sei para quem eu contei, que eu estava passando por uma situação, né? E veio uma voz e disse assim: enquanto você não organizar isso aqui, você não vai resolver aquilo lá. Acordei no outro dia, organizei tudo e o problema, ó, dissolveu-se. Exatamente isso. Parece que ficou tudo mais leve. É isso. Quando eu falei assim, uma coisa de cada vez. Senão eu não vou conseguir me dedicar a nada. É esse poder. Alguém vai falar? Eu, Lídia, Fala. sobre essa voz, o que eu tenho ouvido muito e o que a pergunta que vieram várias vezes essa semana, quando eu estava me vendo desanimada, porque eu fiz uma lista muito grande, não de metas assim, a curto prazo, mas de metas, como eu falei do emagrecimento, né? Do autocuidado, porque eu ficava me boicotando, cuidando só das crianças, essas coisas todas. E a voz perguntava assim, para mim, pergunta, né? Porque ela está muito presente. Então, até a janta está aqui subindo. E o que tem a comemorar? É o quê? E o que eu tenho a comemorar. Porque eu fiz essas metas, e meninas, eu escrevi muita meta. E aí eu botei em duas colunas, uma que dependia de mim e o que não dependia de mim, mas que eu daria andamento. Por exemplo, eu não posso vender obrigando a pessoa a querer comprar, né? Mas o que eu precisaria para aquela pessoa comprasse. Aí eu faço a minha parte e pronto. Comprou, comprou. Não comprou, eu vou melhorar a venda, né? E ali, como são muitas pessoas que perguntam, e são muitas variáveis externas da vida das crianças, da vida da família, aquilo tudo, eu estava começando a minguar. E aí, essa voz, ela veio nessa pergunta, e o que eu tenho a comemorar? Eu fui lá e peguei a minha lista. Aí peguei e falei, caraca, muito, assim, poucos dias, tudo se resolvendo tão rápido. E eu aqui saciada por uma ou duas coisas dentro de outras que se resolveram muito, muito rápido e muito, assim, leve. A gente acaba esquecendo das realizações. Lembra da novena de Conin? O quanto você alcançou? Foi. Então, aí o que eu falo para as meninas também é isso, da gente não esquecer, porque a gente fez, né, a novena do círculo, né, as meninas do círculo. A gente fez essa novena e alcançamos tantas coisas, mas na hora do aperto, Tati, a gente salvou negativo, né? Mas será que é aperto ou se você deixou muito largo? Porque isso é muito do controlador, né?
Quem é o controlador? Controlador, o nosso sabotador, né? Aquele predador interno que a gente conheceu. O que ele faz? Ele constrói metas inatingíveis, inalcançáveis no sentido de emagrecer 30 quilos. Mas o prazo é muito longo. Por que não emagrece 2 quilos por mês? Você entende? Porque fica muito longe. Se você se pesar lá num mês, que era pra você perder 3 quilos no mês, e você só perdeu 2, você vai se frustrar. Se você tem 50 mil metas e você só conseguiu fazer 20 mil, você vai se frustrar 30 mil vezes. Então, é o nosso predador que faz a gente construir metas inalcançáveis pra gente cair nesse limbo que eu li aqui pra vocês. Vocês entendem? Entendi. Agora, tecnicamente falando, né? O cérebro, a percepção cerebral, né, faz a máquina acreditar que ele está trabalhando quando ele está sendo alimentado de cortisol. E cortisol é o hormônio do estresse, que é produzido lá pelas nossas glândulas suprarrenais. Ou seja, então, se é o hormônio do estresse, eu não estou bem. Não é isso? Só que para o meu cérebro, ele acredita que o trabalho está acontecendo. Então, logo a máquina vai me jogar numa condição ruim, negativa, para que ele tenha o entendimento que o trabalho está acontecendo. E o nosso trabalho aqui é retardar a atividade cerebral, devagar, com calma. No momento presente está tudo bem, vamos por partes. Vocês viram aí na construção do processo da Ana, como a gente já saiu daquele foco inicial dos 6 mil reais? Está pensando nos 6 mil ainda? Não, já esqueci. Estou pensando nas matérias agora que eu tenho que estudar. Isso, esse é o foco, tá? Então, assim, escrever, isso acontece no final do ano, todo mundo escreve. Não que eu não escreva, tá? Não que eu nunca tenha ensinado isso nos meus atendimentos, ensinei. Tem um cliente meu que aqui de anos, ensinei isso de fazer as metas. Mas hoje a gente tem um outro conhecimento, hoje a gente sabe que o corpo da mulher funciona diferente com a produtividade que está aí. Hoje a gente sabe que a mulher é cobrada de uma limpeza onde todo mundo pode limpar, onde seres humanos, né, precisam limpar a casa, não só a mulher. As pessoas que contribuem com a residência, que comem na residência, elas podem ter tarefas também. Então, a gente vem numa construção de uma tomada de consciência em que a gente já está se desvencilhando daquela mulher passada, daquela mulher guerreira, né, que foi construída, que a gente não pode errar, não pode falhar e que a gente é forte. Enquanto isso, a gente está sendo abusiva com a gente mesmo, né? Então, vamos nós. Estava onde, né? Nas frustrações, não só nas frustrações, mas na condição, né? Aliás, na mulher interior. Então, a mulher interior da Lídia diz: o que eu tenho que comemorar? Quando essa mulher interior fala isso, ela fala assim: cara, para de se cobrar tanto. Vai viver. Não é isso, Lídia? Quando a mulher da Ana fala uma coisa de cada vez, ela fala: calma, cara, relaxa. Vai tudo certo. Não é isso? Isso, exatamente. Então, aí, é o nosso poder, tá? Aí a Ana disse que ela vive esses sintomas que a gente leu aqui quando ela não consegue fazer algo que ela quer também, além de quando ela não consegue realizar os sonhos dela. Agora, Ana, respira fundo. Pega o seu dedinho aqui, ó, e bota aqui, bem no seu coração, seu dedinho indicador no seu coração. E agora eu quero que você faça uma conexão direta com a sua criança interior. E eu quero que você me diga o que a sua criança interior diz para você. O que ela quer te lembrar quando ela não conseguia fazer algo que ela queria. Respira aí. Ô, Tati, eu só consegui lembrar, o que veio na minha cabeça foi leveza. Sabe, essa palavra veio na minha cabeça quando você falou da criança interior. Você já viu uma criança preocupada? Não. A criança não conseguiu fazer o que ela queria, ela vai fazer outra coisa. Exatamente, acho que é isso mesmo, mas sem muita preocupação. É leve, né? Veio essa palavra quando você falou da criança interior. Ela vai tentar um pouquinho, vai até chorar, mas quando ela vê que não deu, filho, ela mete o pé. É verdade. E ela vai fazer outra coisa. E é isso que você vai aprender ao estudar suas matérias. Está muito difícil estudar a fórmula de Bhaskara? Vai estudar ciências. Uhum. Depois você estuda aquela lá. Entendi. Entende? Uhum. É essa leveza que eu quero que você leve da sua criança. Alguém conectou com a criança aí? Minha criança fala palavrão. Eu falo palavrão desde que eu me entendo por gente, né? A minha criança fala, foda-se, deixa isso pra lá. É minha criança, tá, gente? Não sou eu. Então, beleza, Ana, dá uma sacudida aí nos braços pra gente conectar em outro campo.
Pronta? Foi. Agora, dedinho aqui, ó, nessa fonte. Agora eu quero que você conecte com a sua anciã, a Ana numa versão do futuro. Conecte com a sua sabedoria e fala para mim o que ela diz para você quando ela não consegue fazer algo que ela quer. Fiz e a palavra que veio foi paciência na minha cabeça. Paciência. Não conseguiu? Paciência. Paciência. Viu como ela é? Os antigos dizem muito isso, né? Você falou agora, não conseguiu paciência, eu lembrei. Paciência. Minha avó que falava assim. Paciência, vai fazer o quê? Vai sofrer, vai chorar, vai pegar aquela lista toda e vai sentir? Não é isso? Ok? Dá uma mexidinha aí. Eu sei que as emoções estão todas emboladas aí dentro. É assim mesmo, tá? E de vocês também, se estiverem sentindo aí. Agora vamos conectar a mãozinha aqui, ó. Em cima da cabeça. Agora você vai conectar com seus mentores espirituais, com a força maior que você acredita. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser um santo, um orixá, o que você mais tem conexão, tá? E agora conecta com o que eles precisam te dizer. Foi. O que eles disseram para ti? O que veio na minha mente, né? O que é seu virá. Olha. O que é seu né? virá. Pode se emocionar. Eu também, minha filha, que eu adoro entrar na onda da emoção do outro. Porque, de fato, quando a gente faz esse exercício, eu entro no seu campo também, né? Então, eu sinto o que você sente. E eu acredito que tenha muitas pessoas sentindo o que você está sentindo aí também. Então, quais os recursos que você colecionou até agora? Você consegue lembrar? As coisas boas? O que a minha criança interior falou foi isso? O que você tem de coisa boa? Leveza, paciência. O último agora, né? O que é meu, o que é seu, né? No caso, que é meu virá. E a minha voz interior que fala uma coisa de cada vez. Você sabe que isso tudo tá dentro de você, né? Sei. Como é que tá seu monstro agora? Você lembra quem é seu monstro? Meu monstro, eu achei que era procrastinação, mas são vários, né? Frustração. Tudo aí que você falou são meus monstros. E o tamanho que você dava ênfase, que você dava para procrastinação? Que tamanho tá agora? Diminuiu bastante, né? Eu procrastino por causa desses monstros todos aí. Antes disso, as crenças também, né? Que eu nem sabia que me atrapalhavam, mas me atrapalham também. Você viu? Então diminuiu bastante, né? Bastante. Quando a palavra procrastinação vier na sua mente, você vai entender o quê? Paciência, leveza, tudo o que é meu virá, né? No tempo certo. E você vai lembrar também que existem muitas outras coisas embaixo de procrastinação. Exatamente. Muitas outras, muitas. Certo? E com isso você vai aplicar esses recursos aí, tá? Agora eu vou pedir para você colocar as duas mãos em cima do coração, respirar profundamente. E agora você vai se conectar com a versão que já realizou o seu objetivo, que já passou no concurso público, que já está ganhando mais de 6 mil por mês, que já está comprando carro, que já está planejando e realizando viagens. Como você se sente? Feliz e realizada. Feliz e realizada. E por que você se sente feliz? Porque você realizou um sonho, um planejamento. Com base nos seus objetivos. Então, vocês viram a distância entre um sonho e uma realização dele? Quanta coisa tem dentro? Vocês viram? Não é mole. E qual o próximo passo, Ana, agora? Com base nisso tudo que você vivenciou aqui, o que você vai fazer a partir de agora? Eu vou me planejar melhor, os meus objetivos, né? Minhas metas. Vou ver as matérias em tempo que eu vou estudar cada uma delas.
né? E tudo no seu tempo, né? E o que eu puder fazer em casa eu faço, o que eu não puder, eu vou, O que eu que você vou vai deixar fazer? para depois. A louça na pia Eu também? vou deixar pro outro. A louça na pia também? Na louça na pia eu não consigo deixar dormir nenhum. Eu lembro da mamãe, mas eu posso deixar outra pessoa lavar, né? Pedir de repente, né? Glórias ao Pai, Senhor. Quantas pessoas moram na residência? 4. 4? Tem 3 pessoas que podem lavar. Fala assim, louça não pode dormir na pia, não. Joga a criança E aí eu nele. vou jogar criança para eles, né? Não Tô pode não. brincando. Tô brincando, mas assim, a gente precisa contar com a nossa rede de apoio, tá? Hoje a gente sabe que se é uma criança que não acontece nada se a louça, a não ser encher de mosca e barata e tudo mais, né? Mas não acontece nada se a gente deixar uma louça de um dia para o outro. Mas o mais importante de tudo é saber que aquela orientação que a nossa mãe deu tinha um objetivo. Vocês sabem qual era? Deixar a pia limpa. Então, qual o objetivo da mamãe? Deixar a pia limpa. Ela falou que tinha que ser eu. Ela estava apontando que sabia que eu ia fazer. Qual é o objetivo? Deixar a pia limpa? Dou 10 reais para alguém limpar, lavar para mim, 20, dependendo do tamanho. Se é meu filho, né? Como é ajuda mútua dentro de casa, ele lava por tudo que a gente troca. Porque meu filho é lavador oficial de louça, que eu não gosto, eu não lavo, escolhi não lavar. E assim vai. O objetivo da tarefa está em realizar a tarefa. Quem é que vai fazer? Não importa. Vocês entenderam essa parte? Se você não se sente bem com a louça na pia de um dia para o outro, institui alguém para lavar. Fulano, segunda-feira a louça é tua, terça a louça é tua, quarta a louça é tua. Você já não faz comida? Não faz? Alguém tem que ajudar, né, filho? Que também eu acredito que tem essa crença aí de que a mulher faz tudo, né, dona Ana? Ainda mais que são 3 homens, né? Então. São 3 homens, é. Então, gente, queria que vocês abrissem o microfone aí e dissessem, depois da Ana, claro, como é que foi vivenciar essa experiência, mesmo, né, com o exemplo da Ana, como a gente está num campo, quando a gente fala campo, a gente fala que a gente está vibrando na mesma energia, tá? Então, mesmo que vocês não tenham, talvez, entendido o processo, ele aconteceu dentro de vocês, tá? Então, Ana, queria que você me dissesse aí como foi passar por esse processo. Então, Tati, em certos momentos foi incômodo, né? Por quê? Porque, como você falou, eu só via a procrastinação. Mas, cara, tem tanta coisa por trás disso, né? Uhum. Que eu me sentia, como você falou, eu me sentia até mal, né? Mas depois a gente trabalhando com o meu passado, a pessoa do meu passado, o meu futuro, sabe? Eu até notei essas palavras aqui, porque como ontem eu pensei, a voz me falou uma coisa de cada vez, eu já me senti mais tranquila, hoje eu tenho outras coisas que podem me acalmar, né? E lembrar também que não é só a procrastinação, né? Que você falou, eu achava que era só isso, mas não é. E, e agora eu tô mais assim, vamos dizer, com mais foco no que eu vou fazer para alcançar meu objetivo, minha meta. Uhum. Então, o que você vai fazer agora em base nos seus estudos, né? Vou colocar lá no círculo para te ajudar, para ajudar todo mundo. Tem a Marcinha aí que está com problemas com a faculdade também, né? Vou colocar uma técnica lá amanhã, que é uma forma de estudo, tá? Para a gente entender que 10 horas de estudo não ajuda ninguém a nada, porque a gente não consegue se focar. Então, a gente precisa de tempo de qualidade para a gente estudar. E a gente precisa saber o que a gente vai estudar. A gente precisa saber, ter a visão de como eu estou hoje e como eu estarei amanhã. Como que é isso? Se eu não entendo nada de expressão do segundo grau, equação do segundo grau, né? Nem lembro mais o nome. Se eu não entendo nada, hoje eu aprendi um pouquinho, eu já passo do nada para sei um pouco. E quando eu ficar craque, eu passo do sei um pouco para sei muito. Então eu consigo perceber o caminho que eu construo. E isso é que dá força para a gente caminhar num objetivo. Certo? Então, é isso que dá força. Eu levei lá na postagem que eu fiz sobre a realização de sonhos, né? Eu sempre odiei a segunda-feira como trabalho, como obrigação de ir, até porque minhas amigas eram cabeleireiras, eu até falo que segunda é o churrasco da cabeleireira, porque eu tinha muita amiga cabeleireira que elas faziam churrasco toda segunda-feira. Era toda segunda-feira me frustrando. E eu decidi que eu não iria mais trabalhar segunda-feira. Mas o que eu fiz? Eu preciso ter um negócio meu. Não é isso? Foi aos trancos e barrancos, como que eu vou construir um negócio meu, e o universo me mostrando, e eu, às vezes, não querendo aproveitar aquela oportunidade, que ainda não tinha ninguém para me direcionar assim, né? E a gente foi construindo, construindo, até que hoje, eu até trabalho na segunda-feira hoje, mas porque eu quero. Mas não é aquela obrigação de ir para o consultório, atender cliente. Eu faço alguns trabalhos na segunda-feira, mas segunda-feira e sexta, porque eu sou abusada, são minhas folgas. Então, eu trabalho 4 dias na semana e folgo 3.
Entenderam, meninas, o nosso processo aí de que sonho precisa ter um objetivo claro para que a realização aconteça? Então, toda vez que a gente tiver um sonho, a gente precisa pensar nessas etapas. Depois vou deixar escrito lá para vocês, tá? É porque se eu deixasse escrito antes para vocês, provavelmente vocês ficariam presas ao escrito e não vivenciariam isso aqui. Alguém quer dar um depoimento? Quer falar algo sobre a aula de hoje? De falar, a aula foi assim, sobre o regime, a dieta, esses processos todos, eu passo por isso a vida inteira, né? O peso sempre foi uma constante. E eu fiquei feliz porque, como eu já tinha traçado as metas em relação a esse emagrecimento, eu acho que eu estou no caminho certo. A parte que mexe mais comigo é em relação a merecimento, sabe, Tati? Uhum. Eu tenho ainda, a gente conversando hoje na aula, eu observei que eu tenho duas crenças muito tolas. Vocês podem rir. Primeiro, que quem trabalha com doce não pode ser magra. Você acredita que veio isso? Como que eu vou trabalhar com doce, trabalhar com o que eu trabalho e ser magra? Isso é sério. É porque lembra das cozinheiras do Sítio do Capão Amarelo? Dos filmes? Isso é muito sério, isso está enraizado na gente. Meninas, se vocês verem os meus aventais do início, são assim, muito doidos. Depois eu mostro lá no círculo. E eu peguei agora, tô aqui assim, e eu tô traçando essa nova oportunidade do trabalho com a culinária, com os doces, e aí veio isso, Tati. Gente, mas como é que eu vou ficar no Instagram magra? Aí eu falei, mas sabe, muito doido. Ainda tá aquele bolo aqui, na parte de cima dos peitos, assim, não sei o nome certo, ainda até tentei. Ainda tô digerindo, literalmente, né? E aí, sobre o emagrecer, eu comecei a rever, porque quando a gente falou da minha vozinha, do agradecimento, eu parei pra pensar e falei, mas eu sempre fui gorda. Então, 1 ano para 41 anos, olha só, gente, isso tudo aqui agora em aula. Sim. Aí eu fiz uma retrospectiva de quando eu era mais nova e que eu me achava gorda e pesava assim 30 quilos a menos de hoje, exatamente 30 quilos. E nesse processo veio, mas se eu ficar, a palavra que veio à minha cabeça foi gostosa daquele jeito, não tá legal porque eu agora sou mãe. Sim, e para que você vai mostrar o corpo se você é mãe? É como se a mulher já pudesse ser jogada fora, né? Então parece que eu tenho que ser gorda. E esse processo é para quê? Trabalhar com comida, tá bem alimentada. E aquele bolinho quentinho da mãe, afetivo também, de crianças. Tá, e agora a gente vai pegar a voz da sua mulher interior, que ela falou o quê? Eu tenho muita coisa para comemorar, eu não tenho que ficar pensando nessas coisas. E se você for uma vendedora de doces magra, não é uma comemoração? Vai ser tudo de lindo, gente. Não é um feed dizendo, eu vendo doces e sou magra, porque minha força de vontade é maior do que tudo. E não significa que eu não coma doces, eu como, só que eu como o suficiente para manter o meu peso. Gente, muito punk. Vice? Aham. E tá tudo bem. E eu realmente engordei, não foi durante a gravidez de nenhum dos dois. Foi posterior. Foi quando eu ficava na dúvida se eu era uma boa mãe, se eu estava sendo uma boa mãe, aquele processo todo. E aí eu me anulei como mulher total. Tanto que eu fiquei. Aí vem outra coisa, meninas, por isso que a Tati diz que eu falo pra caramba. Eu me limitei, porque o processo do relacionamento saudável, eu me limitei a escrever logo quando a Tati pediu que a gente dissesse do que a gente estava. As metas, né? Agora não lembro a palavra. Porque eu pensei, cara, eu já vou ter profissão, já vou estar saudável, para que um relacionamento? Mas também um modo que eu tô tendo de me boicotar nesse processo. Sim, senhora. E eu tenho uma novidade não, né? Acho que eu falei para alguém aqui. Falei para Fernanda, que ela não está aqui, mas eu falei para ela hoje, na consulta. A novidade é que essa aula vai se desdobrar. A gente vai precisar fazer outra aula na próxima quarta-feira. Vocês topam? Porque tem muita coisa para explicar embaixo disso. E eu vou abrir também. Eu vou abrir também para as pessoas, porque acho que é interessante, né? As pessoas terem esse tipo de conhecimento. Eu sei que vocês que estão no círculo, né? Tem gente aqui que não está no círculo, mas as pessoas que estão no círculo, eu sei que vocês têm um entendimento mais avançado, mas ainda assim eu acho que as pessoas que não estão no círculo conseguiram pegar. Sim. Oi? Alguém falou? Falou ser de luz aqui, desculpa, tá? Foi ser de luz. Então, assim, o que a gente precisa é de esclarecimento, né? Eu hoje descobri que louça dormia, eu não sabia que louças dormiam. E tem que dar banho nelas antes de dormir. Tem que dar banho nelas, não pode dormir de pé sujo. Gente, e a crença é tão enraizada que eu quase desliguei aqui o microfone para falar, não, gente, não é por mal, é porque quando a gente acorda com a louça limpa,
É mais fácil. Olha isso. Mais Eu fácil. falei, exatamente. Eu falei, gente, mas fácil por quê? Porque se eu lavei aqui antes, eu posso lavar depois. Aí eu nem botei o microfone ativo, né? Eu falei, vou ficar quietinho. Mas tudo bem, né? A gente a gente segue as linhas, as crenças, mesmo que você não tenha essa de louça, que eu não tenha essa de louça, mas isso já passou nos meus ouvidos, né? Isso a gente vai se transformando o tempo todo. Então, não existe crença boba, tá? Crença boba é aquela que não pega mais na gente. Tudo que pega é crença. Tudo que se repete é trauma, tá? Então, Lídia, aquela crença aí de quem vende doce tem que ser gorda, não é boba não, tá? É uma crença que te atrapalha. Quando a gente fala boba é que não me atrapalha, entendeu? Crença boba pra mim é questão da louça, porque não me atrapalha, mas não é boba pra Ana, que ela não consegue dormir sem a louça limpa. Vocês entendem o processo? Então não é sobre o que eu sinto, é sobre o que a crença que eu carrego remete a mim. Beleza? Então, gente, Jane achou a aula esclarecedora, a Luana achou de muita reflexão mesmo, além do esclarecimento. Jane topa a nova aula, outra aula na quarta-feira, né? E a gente vai construindo esse conhecimento aí, porque estamos numa era de conhecimento, acolhimento e libertação. Beleza, gente? Muito obrigada pela presença. Amo vocês. E quarta-feira que vem a gente está junta de novo, tá? Qualquer dúvida, vai lá no círculo e coloca lá, que eu tiro todas as dúvidas. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.